Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre o continente americano e a divisão regional dele. O continente americano, gente, ele sofreu já várias divisões ao longo da história. A atual divisão geográfica se encontra dividida em três: América do Norte, América Central e América do Sul. Certo? A América do Norte ela é composta por Estados Unidos, México e Canadá. Vamos observar que o Alasca pertence aos Estados Unidos. Ele é um estado que fica desmembrado do território dos Estados Unidos, e a Groenlândia, que faz parte da Dinamarca, certo? Nós temos aqui a América Central com vários pequenos países, né, como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, Bahamas. A maior parte deles são ilhas também. E na América do Sul, nossa querida América do Sul, nós temos quem? Brasil. E todos os nossos vizinhos, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. E se ficou faltando algum aí é porque tá muito misturado. Mas enfim, vamos ver um pouquinho mais sobre cada um. Possui maior extensão territorial, ou seja, olhando assim às vezes nem parece, mas é o maior mesmo, certo? É formado por 3 países, e a maior ilha do mundo, que isso aqui na verdade não é um país, é uma ilha. A Groenlândia é uma ilha, que também popularmente conhecida como Polo Norte, tá certo, gente? O Polo Norte na verdade é uma ilha. Não existe aquele negócio assim de é uma ilha que ao seu extremo norte é bem coberta de gelo, mas aqui ao sul tem área de vegetação, certo? E pertence sim, é uma ilha que pertence à Dinamarca. Ela não é um país, ela é uma ilha enorme, maior que muitos países, vocês estão observando, né? E os principais paralelos que perpassam esse território são o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, certo? Então nós temos aqui, ó, o Trópico de Câncer, cortando aqui o México, e o Círculo Polar Ártico. Então a maior parte, gente, essa aqui, ó, a maior parte que fica a América do Norte fica na zona temperada. Nós já estudamos anteriormente, certo? Que nós temos aqui, ó, entre os trópicos, o Equador e o outro trópico, nós temos uma área tropical. Entre um trópico e o círculo polar e o outro trópico e o outro círculo polar, que não aparece aqui na figura, nós temos áreas temperadas. E do círculo polar e o outro acima, nós temos as áreas polares. Então a América do Norte ela fica praticamente toda em uma área temperada. A Groenlândia fica a maior parte numa zona polar. E o México fica meio temperado, meio tropical. Interessante, a gente sempre pensa que o México, né, é um país da América Central, mas não é. A gente sempre pensa, falou espanhol, é América Central ou América do Sul? Não. O México é da América do Norte, sim. A América Central possui a menor extensão, certo? Sua área continental corresponde ao Istmo, que faz ligação entre a América do Sul e a América do Norte. E sua área insular, ou seja, as ilhas, é banhada pelas águas do Mar do Caribe. Certo? O Caribe fica por aqui assim, o Caribe, certo? A América do Sul, nosso querido, formado por 12 países e também por um território pertencente à França, que é a Guiana Francesa, certo?
Os principais paralelos que perpassam a esse território são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então aqui nós temos a linha do Equador, né, que passa aqui, e o Trópico de Capricórnio. Então a maior parte da América do Sul, ela fica numa área tropical. Apenas aqui, já o finalzinho do sul do Brasil, Uruguai, Argentina e parte do Chile, que ficam numa área temperada, são países mais frios, certo? Mas o Brasil em si é um país tropical, gente. É um país tropical. E trazendo características climáticas de vegetação bem diferenciadas desses outros países. As ilhas da América Central, além, né, da estreita faixa de terra continental, aquela parte ligada, né, que liga a América do Norte à América do Sul, a América Central apresenta várias ilhas localizadas no Mar do Caribe ou das Antilhas e que em muitos casos correspondem apenas a pequenas extensões territoriais, a países que formam pequenas extensões territoriais. Essas ilhas caribenhas, né, como chamamos, formam-se de intensas atividades vulcânicas, ou seja, essas atividades vulcânicas, elas vão formando pontos rochosos que, com o passar do tempo, vão criando vegetações e vão se tornando ilhas, certo? Decorrentes do contato entre as placas tectônicas na região ou então da imersão de recifes de corais presentes no Mar do Caribe. Por exemplo, nós temos o encontro de duas placas. Se houver algum tectonismo e essas placas derem uma afastadinha e subir um pouco de magma, como está no mar, esse magma que subir, ele vai se resfriar, endurecer e vai formar uma ilha. Uma ilha que a princípio vai ser apenas uma montanha rochosa e com o passar dos anos, né, como eu disse, vai ser habitável. Aqui nós temos as ilhas, né, bastante delas, inclusive Cuba, né, é uma ilha, Jamaica, República Dominicana, Haiti, Porto Rico, e tem umas bem pequenininhas aqui, que no outro mapa nem dava para ver direito, né? Bem interessante. Divisão histórico-cultural e os povos pré-colombianos. Pronto, aí aqui nós vamos para um ponto bem importante da nossa aula, que é uma divisão, como eu disse a vocês, a divisão atual é América do Norte, Central e América do Sul. Mas antes, nós tínhamos uma divisão diferente. Por que o México faz parte da América do Norte, mas ele fala espanhol, e aqui nós temos a maior parte da América Central e América do Sul, países que falam espanhol? Por que Estados Unidos, Canadá, Alasca e Groenlândia falam inglês, certo? Então nós vamos entender agora. Na época da colonização, gente, quando Colombo e outros navegadores estavam procurando novas terras para colonizar, não foi por acaso que eles chegaram na América. Já haviam estudos de que havia um novo continente, novas terras aqui e que elas não eram ainda dominadas pela Europa, certo? E nesse caso estamos falando da Inglaterra, da Espanha e de Portugal, da França, certo? Então, isso era chamado de corrida imperialista. Cada império, né, eles estavam correndo em competição com o outro, porque quem conquistasse mais terras tinha maior domínio, conseguia explorar mais riquezas, ok? Chegando aqui na América, Colombo, né, e o pessoal lá da Espanha, Portugal, chegaram aqui na América do Sul, na América Central, e eles se depararam por uma questão climática, como aqui a maior parte é uma zona tropical, estão vendo aqui, ó, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Por uma questão climática,
A vegetação daqui é diferente, os recursos naturais daqui são diferentes. Então aqui a América Latina se transformou em uma colônia de exploração. A América Latina foi colonizada por povos com a língua de origem latina, ou seja, principalmente portugueses e espanhóis. Nessa região, formada pelos países da América do Sul, América Centrais e o México, ocorre predominantemente o predomínio das línguas espanhola e portuguesa de origem latina e também o predomínio da religião católica. Então, gente, a América Latina ela foi uma colônia de exploração. A principal língua era a de origem latina, que é o português e o espanhol. Então, por isso, independente do país, a gente que diga, se a gente vai ser colonizado pela Inglaterra como os Estados Unidos, a gente seria diferente? Não, a gente seria do mesmo jeito, explorado do mesmo jeito. A diferença é que a gente ia falar inglês. Só isso. Somente isso. Certo? Agora, por que aqui na América anglo-saxônica, que é essa que engloba Estados Unidos, Canadá e o Alasca, né, que faz parte dos Estados Unidos, resumindo, Estados Unidos e Canadá, ela foi uma colônia diferenciada, ela foi uma colônia de povoamento. Se vocês observarem, ela fica numa área de zona temperada, de clima frio. E se aqui nós tivéssemos um mapa mundi, a Europa fica mais ou menos aqui, na mesma área climática, na mesma zona climática, de clima temperado que a Europa. Então, eles iam explorar o quê? Se os recursos naturais encontrados aqui eram os mesmos. Então, o que eles pegaram, fizeram? Vamos povoar. Então, eles não exploravam o mínimo. Eles povoaram, investiram aqui. Então, por isso aqui tem todo esse desenvolvimento hoje. Aqui eles povoaram mais e exploraram menos. Aqui eles exploraram mais e povoaram menos. Então, a América anglo-saxônica foi colonizada por povos com a língua de origem saxônica, principalmente os ingleses, ou seja, anteriormente os ingleses eram povos saxônicos. Essa região formada por Canadá e Estados Unidos reúne elementos históricos culturais semelhantes, com o predomínio da língua inglesa e da religião protestante, enquanto na América Latina é o católico, na anglo-saxônica são os protestantes, ou seja, como a gente conhece aqui, os evangélicos. Só que aí, vamos prestar atenção. Aqui, principalmente na América Latina, houve a dizimação dos povos nativos. O contato entre os povos pré-colombianos e os colonizadores europeus não aconteceu de maneira pacífica. Os europeus buscavam dominar o território para extrair dele suas riquezas e introduzir entre os nativos aspectos de sua cultura, por exemplo, religião. Mas os povos pré-colombianos não aceitavam tal dominação. Ou seja, foi muito conflito, guerra, morte. Foi um período horrível, triste, muito triste. E aqui para finalizar, gente, vamos fazer a comparação entre colônias de exploração e colônias de povoamento, por exemplo. Na de exploração, o clima era tropical, o que trazia um diferencial de recursos naturais para eles explorarem. Por exemplo, aqui, a princípio, tinha o pau-brasil, uma árvore muito rara que eles nunca nem tinham visto, que era utilizada para fazer móveis, e a tinta avermelhada para a coloração de roupas. Enquanto a colônia de povoamento, o clima era temperado, era igual, então não adiantava explorar. O tipo de propriedade era de latifúndio monocultor, ou seja, grandes extensões de terra, plantando um único tipo de cultivo. Para quê? Para colher e exportar. Enquanto aqui, no de povoamento, era pequena propriedade da policultura. Cada família produzia aquilo que era necessário para se sustentar, não tinha
aquela ganância toda. A produção era agrícola, de agricultura e extrativismo mineral, enquanto aqui era agricultura, extrativismo e pequenas manufaturas, ou seja, já era algo mais desenvolvido, porque já tinha manufatura. A mão de obra era escrava, negra ou indígena, enquanto aqui era livre ou semi-livre. Olha a diferença. Perdão. Destino da produção, mercado externo. E enquanto aqui no povoamento era o mercado interno. Eles estavam produzindo para eles, para o desenvolvimento deles. Enquanto aqui eles estavam produzindo para os outros, para vender, para eles lucrarem, enquanto os escravos daqui morriam à míngua. As áreas, América do Sul, Central, México e até o sul dos Estados Unidos entrou ainda um pouco nessa questão da exploração. Foi a única área dos Estados Unidos que ainda foi um pouco explorada. Afinal, eles tinham que explorar alguma coisa para poder ter o próprio sustento deles, né? E de povoamento, o norte e o centro dos Estados Unidos e o Canadá. Administração, um rígido pacto colonial. E o de povoamento, um fraco pacto colonial, um autogoverno. Eles mesmos mandavam neles, certo? Espero que tenham gostado, entendido a aula. Até a próxima. Beijo, até mais.